Bode da madrugada. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas já sei que vai me chamar de Fulana. Eu moro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Já lhe enviei um relato, mas creio que ficou mal contado. E estou enviando este, com algumas correções e mais detalhado. Tenho vários outros relatos que aconteceram comigo e com a minha família, mas este foi o que mais nos assustou e assusta até hoje. O relato não é muito grande e não haverá nomes. Então vamos lá. Não me recordo ao certo qual ano era, mas nessa época eu era uma criança, entre 8 ou 9 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Tudo começou numa noite em que o meu pai havia saído para trabalhar. Ele trabalhava de vigia, no turno da noite, e com isso ficávamos sozinhos em casa. Eu, que sou a mais nova, meu irmão, minha irmã mais velha e a minha mãe. Meus irmãos costumavam brigar bastante, pois o meu irmão era muito teimoso e minha irmã não tinha paciência nenhuma com ele. E assim surgiam as várias brigas deles e nessa noite não foi diferente. Nossa casa era pequena e havia somente um quarto. Dormia em uma cama de casal, eu e meus 2 irmãos. Meus pais dormiam em um colchão na sala ou no quarto com a gente. Nesse dia, como meu pai não estava em casa, dormiu na cama eu, minha irmã e minha mãe. Meu irmão acabou adormecendo no colchão, no quarto, mas antes dele ir dormir, ele pediu para que a minha mãe fosse dormir com ele. Quando foi de madrugada, meu irmão acabou acordando e percebendo que minha mãe não havia ido dormir com ele no colchão como havia pedido a ela. Ele fez um escândalo por causa disso, acordando todas nós. Ele começou a gritar para que a minha mãe fosse dormir com ele. Minha mãe tinha pedido para ele voltar a dormir, pois já estava muito tarde, que ela já ia descer para o colchão para ficar com ele. Mas teimoso do jeito que é, ele queria que ela fosse na hora e voltou a gritar. Minha mãe, como não tinha paciência, começou a brigar com ele e ficaram os dois gritando um com o outro. Eu lembro que meu irmão ficava gritando assim: vem, mãe! Vem, mãe! Vem, mãe! E minha mãe, já estressada com a situação, falou: vocês parem de ficar brigando! Olha a hora que é! Daqui a pouco os bichos passam aí na rua e vocês vão ver que não se briga de madrugada. Minha mãe já frequentou algumas religiões, que não sei ao certo o nome, mas mexia com algumas coisas, se é que me entende. Peraí, quem que falou que ia dormir no colchão com ele? Era a mãe ou a irmã? Porque às vezes eu leio irmã, mãe, eu me confundo. Várias brigas, tal. Nessa casa eu já dormia uma cama de casal, meus 2 irmãos. Desse dia, meu pai não estava em casa, dormiu na cama eu, minha irmã e minha mãe. Meu irmão acabou dormindo, pediu para que a minha mãe fosse dormir com ele. Isso. Tá, então, não, tá certo. Falava, vem mãe, né? Beleza. Minha mãe já estressada, falou tudo isso, né? Que não pode brigar de madrugada, senão os bichos que passam na rua vão ver, sei lá. Ana, foi só ela fechar a boca que do nada surgiu um grito vindo da rua, do que parecia ser um bode. A janela do nosso quarto dava de frente para a rua, e a impressão que a gente tinha era que esse bicho ficava indo de uma esquina a outra e ficava gritando bem na frente da nossa janela. Esse bicho parecia ter um sino pendurado no pescoço dele, pois ouvíamos junto aos gritos dele um som de sino, como aqueles que usam nos bichos da fazenda. O barulho... Vou espirrar de novo. De novo não, eu espirrei em outra gravação, mas é como eu tô aqui na frente ainda, então... Bom, continuando. O barulho desse sino era muito alto e junto com os gemidos desse bicho ficava um som muito aterrorizante, sabe? Meu irmão deu um pulo. Espirrando de novo, agora sim de novo. Meu irmão deu um pulo do colchão para a cama e ficamos grudados na minha mãe, morrendo de medo daquele bicho que gemia cada vez mais alto. Percebemos que esse bicho ficava imitando o que o meu irmão dizia. Ele dava uns gemidos com um som meio assim... Mema, mema, mema. Tipo, vem mãe, que nem ele fazia. Gente, eu nunca fiquei tão assustada na minha vida. Esse bicho parecia que não ia embora. Então minha mãe começou a rezar para que Deus mandasse o bicho embora. E depois de alguns minutos rezando, tudo ficou quieto.
O bicho parecia que tinha ido. E não sei como, mas conseguimos dormir naquela noite. Quando amanheceu o dia, a vizinha veio perguntar à minha mãe se ela tinha ouvido algum bicho passando na rua de madrugada. E a minha mãe disse que sim. A vizinha disse que queria ir na rua ver que bicho que era aquele que ficava gemendo e gritando, mas sentiu muito medo e ficou dentro de casa mesmo. Bom, os anos foram passando e sempre nos lembramos dessa noite. Uma coisa é certa, nunca mais brigamos de madrugada. Obrigada, Ana, por ler. Sou muito fã e acompanho o canal há muito tempo. Achei vocês quando vi o vídeo contando a história da boneca Annabelle. E desde então me apaixonei pelo canal. Um beijo e que Deus abençoe sempre a sua vida e sua família linda. Em breve mandarei outros relatos. Um beijo para você, muito obrigada. E... ai, gente, quais as chances da mãe falar aquilo e o bicho começar a berrar lá? Eu, hein? Dessa eu não sabia também que não pode brigar de madrugada, que os bichos da rua... sei lá, tenta ou alguma coisa possui os bichos, não sei, gente. Ai, eu não sabia dessa também, não. Documentação misteriosa. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, como você já está acostumada. Eu vim contar hoje para você uma situação que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que até hoje eu não faço ideia do que aconteceu. Se aparecer algum nome no relato, pode ler tranquila porque estarão todos trocados. Beleza. Hoje em dia eu tenho 24 anos. Porém, há alguns anos atrás eu estava fazendo uma graduação em uma cidade grande. Sou do interior e tinha me mudado para essa cidade para ter oportunidade de estudo. Apesar de ter pessoas da família nessa cidade, não deu certo morar com os meus parentes e eu decidi em algum momento que eu moraria em algum lugar que oferecesse um aluguel de quarto, já que dividir apartamento é bastante comum para universitários. Encontrei um anúncio de uma vaga de quarto individual em um prédio que ficava a 5 minutos da faculdade onde eu estudava. Porém, o quarto era uma dependência bem aberta. Não, era uma dependência bem apertada. Visitei o lugar, conheci a Cicrana, a Beltrana, que eram as locatárias, e decidi ficar. Não cabia um guarda-roupas lá. Apenas uma cômoda bem próxima à cama de solteiro e eu só teria espaço para sair pela porta. Mas havia um armário suspenso com 3 compartimentos que ficava no topo da parede, encostado no teto. E isso ajudaria a guardar todas as minhas coisas, já que nem tudo caberia na cômoda. Pois eu tinha vários livros de estudo. Eu tinha fácil acesso àquele armário quando subia na cama. E foi assim que eu abri o armário a primeira vez para arrumar as minhas coisas quando eu me mudei. Resolvi passar pano dentro e fora desse armário antes de organizar as coisas. Nesse momento, enquanto tentava alcançar o fundo onde não enxergava, eu senti que havia algo parecido com um classificador lá dentro, tipo uma pasta. Ana, eu juro para você, no momento que eu encostei naquele classificador, eu senti uma coisa muito ruim. Eu peguei ele nas mãos e realmente era um classificador transparente, cheio de documentos. Tinha uma foto 3x4 na frente e ao ver o rosto daquele rapaz, eu tinha certeza absoluta que aquela pessoa já havia falecido. No mesmo momento, resolvi sair do quarto e chamar a Ciclana e a Beltrana para avisar que eu havia achado algo que poderia ser de outra estudante que deixou para trás. Em seguida, fui de volta para o meu quarto terminar de organizar as minhas coisas. Depois de um tempo, a Ciclana me chama, perguntando se eu havia dado uma olhada na documentação dentro do classificador. E eu disse que não, pois realmente eu não quis nem mexer devido àquela sensação que eu tinha sentido ao encostar naquilo. A Ciclana me relata que ela resolveu abrir para procurar alguma possível informação do dono e havia todo tipo de documento de identidade, CPF, até cartões de crédito. Nesse meio, também havia a certidão de óbito daquele moço da foto. Ele havia falecido devido a uma perfuração no crânio por arma de fogo. Quando a Ciclana me deu essas informações, eu gelei,
porque eu estava certa a respeito do falecimento sem nem ter mexido em nada que pudesse me dar realmente aquela informação. A partir daí, começou a saga para descobrir quem é que deixou aquilo ali, já que poderia ser documentação perdida por alguém da família e seria importante devolver. Enquanto a Ciclana e a Beltrana mandavam mensagem para o dono do apartamento questionando a respeito da procedência daqueles documentos e ele tentava contatar outras pessoas para descobrir alguma coisa, eu estava tendo experiências um tanto quanto assustadoras naquele quarto. Várias vezes eu acordava no meio da madrugada por motivos diferentes. Às vezes eu escutava alguém me chamando perto do meu ouvido, outras vezes eu sentia alguém encostando a mão nas minhas costas. Já aconteceu de acordar e o ventilador estar totalmente virado para a parede e da persiana da janela estar toda embolada como se estivesse ventando bastante, porém estava tudo fechado. A minha mãe sempre me disse que quando vemos ou presenciamos qualquer coisa esquisita, não podemos demonstrar medo. Então eu só me fazia de maluca, como se não houvesse nada acontecendo, mas por dentro eu estava com tanto medo que não passava nem sinal de Wi-Fi. Bom, cheguei até a mandar mensagens sem sentido, porém muito bizarras. Cheguei até a mandar mensagens sem sentido, porém muito bizarras e depressivas durante a madrugada para uma amiga. E eu nem lembrava disso, não lembrava de absolutamente nada. Várias vezes eu tinha blackouts até durante o dia e não conseguia lembrar de coisas que havia acabado de fazer. Às vezes víamos alguém passando pela casa, uma achando que era outra e na realidade todas estavam em seus quartos. A gente sempre desligava as luzes à noite para dormir e acontecia de acordarmos e estarem acesas, sem nenhum motivo. Fora os clássicos barulhos esquisitos em todo o apartamento, portas batendo sem corrente de ar e afins. Muitas vezes eu pedi para dormir com as meninas, já que eu acordava chorando e com medo no meio da noite. O dono do apartamento havia informado que não conhecia a pessoa da documentação, bem como ninguém da família dele sabia quem era. Ele também perguntou às pessoas que trabalharam na reforma do apartamento há alguns anos, na época que foi instalado aquele armário no quarto onde eu dormia, e mais uma vez ninguém conhecia aquela pessoa da documentação. O dono então solicitou para que a gente questionasse a vizinha da frente, já que ela era a única pessoa que havia locado o apartamento fora as meninas que moravam lá atualmente. E adivinha só, a moça também não conhecia aquela pessoa. Também foram contatadas outras 2 universitárias que locaram o mesmo quarto que eu, antes de mim, e nenhuma delas nunca havia nem visto aquele classificador dentro do armário. Olha, eu admito para você, Ana, que por causa daquela sensação que tinha ao olhar ou tocar naquele classificador, eu nem queria aquilo dentro de casa. Cada dia eu queria mais que dessem um jeito de se livrar daquilo por causa das coisas que começaram a acontecer comigo. Eu insisti para a Ciclana que desse um jeito de se livrar daquilo. O dono informou a Ciclana que daria um jeito, que era para deixarmos na portaria do prédio que ele passaria para buscar. No dia seguinte, ele liga para a Ciclana contando que ao passar para buscar, o carro dele começou a dar problema. Ele quase bateu o carro e o pneu furou no meio da rodovia, voltando para casa. No final das contas, ele acabou jogando o classificador em qualquer lugar, pois ficou com medo também. Às vezes ainda penso se esse realmente foi o melhor fim para aquela documentação daquele moço. Mas de certa forma fizemos tudo ao nosso alcance para tentar devolver e descobrir como aquilo foi parar ali. Até hoje não temos nenhuma explicação. Bom, Ana, espero que tenha gostado do relato. Se tiver alguma teoria do que possa ter sido isso, eu sou todo ouvidos. Minha mãe te acompanha e assiste seus vídeos de relatos sempre. Foi por causa dela que eu te conheci. Tenho outros relatos para contar, se quiser posso mandar mais. Adoro seu trabalho, um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Eu penso o seguinte, se realmente nenhuma dessas pessoas que foram questionadas não sabem a respeito ou fingem que não sabem, quiseram
descartar isso por algum motivo em algum lugar e falar: não conheço, não sei, não. Tem que ver isso. Segunda opção, veio de outra dimensão. É de alguém de outra dimensão que tá ali, que apareceu pro lado de cá. Terceira coisa, teletransportou, saiu de um canto e apareceu no outro, como a gente já viu várias histórias de gente que encontra roupa dentro de casa que não... Fala, gente, da onde veio isso? Não tem explicação, por que isso apareceu na minha gaveta? Sabe? Coisas, vocês sabem aí, que vocês que acompanham os relatos, né, de coisas que aparecem, tem as coisas que desaparecem e coisas que aparecem também, que você fala, da onde que veio isso, gente? E não consegue achar uma explicação. Será que essa documentação desapareceu de algum lugar, de alguma casa, de alguém e apareceu ali? Por algum motivo ou sem motivo? E outra coisa que eu fiquei pensando, por que vocês não levaram na polícia? Pegasse a documentação, eu faria isso, acho que, lógico, perguntaria quem, se ninguém conhece, explicaria a situação, falou, olha, me mudei, encontrei isso aqui, tem CPF, tem tudo, e aí eles iam conseguir buscar e saber quem é. Tem toda a documentação, eu acho que eles conseguiriam localizar, não é? De quem é, aí saber quem é, por que estava ali, o que aconteceu. Será que esse espírito queria que alguém soubesse de alguma coisa? Por isso colocou ali, talvez, aquelas pastas que descobrissem alguma coisa a respeito do que aconteceu? Né? E o medo não deixou, talvez, né? De, não sei, talvez ele estava querendo dizer alguma coisa. Olha aqui os documentos. Olha, preciso que alguém desvende ou que alguém... que preciso mostrar o que aconteceu. Não sei, alguma coisa assim. Sei lá. Tá, esse aqui é um tamanho mais ok. Então, vamos lá. Último relato da noite, tá? Fui vítima de uma maledite. Olá, Anne Assombrados, me chamo Fulana, tenho 28 anos e moro na cidade de Ribeirão Pires, São Paulo, região do Grande ABC. Se houver nomes, todos já estarão trocados. Obrigada. Bom, conheci o meu... Tá tudo certo aqui? Eu tirei, tá. Conheci o meu ex-marido no ano de 2016, em um curso técnico que fazíamos juntos, e foi tudo muito rápido, entre namoro, noivado e casamento. Em junho do ano seguinte, já estávamos casados. Acredito que pelo fato de tantos relacionamentos fracassados anteriormente e por eu estar bem deprimida na época, tenha me apegado rápido demais. Bom, creio até que esse casamento tenha sido um erro. Decisão tomada por puro impulso, sabe? E ele é aquele tipo de pessoa que topa tudo. Foi assim, então, que decidimos, do nada, casar. E casamos mesmo, na igreja, no civil, com buffet, tudo que se tem direito. O primeiro ano foi horrível. Pensei em desistir várias vezes. Eu gostava muito dele, mas éramos muito diferentes. Mas, assim, ele era uma ótima pessoa, carinhoso, atencioso, muito bom pra mim. Confesso que ele tem um quê de mistério, algo que eu nunca soube decifrar. Inclusive, até disse que tem algo que ele já fez na vida que ele levaria pro túmulo. Ninguém jamais poderia saber. Eu não faço ideia. Ele já disse isso? Inclusive, até disse que tem algo que ele mesmo disse isso? Que tem algo que ele já fez na vida que levaria pro túmulo. Ninguém jamais poderia saber. Eu não faço ideia do que seja, mas enfim, continuamos firmes, fazendo planos e buscando sempre melhorar o nosso relacionamento. No final de 2019, compramos um apartamento na planta, com previsão de entrega para 2022. Sempre foi o meu sonho. Se era o dele, eu não sei. Ele nunca dizia suas preferências. Tudo que eu fizesse estava bom, e isso me incomodava bastante.
Eu sou técnica de enfermagem e trabalho num hospital em uma cidade próxima à minha e ele numa rede de supermercados por atacado, na mesma cidade em que eu trabalho. Ele sempre trabalhou no período da manhã, até as 2 da tarde. Porém, em janeiro deste ano, trocou de horário, trabalhando no período noturno das 11 da noite às 6 da manhã. Foi então que o inferno começou. Eu demorei para ligar os pontos, mas a partir do momento que ele trocou de horário, começou a mudar bastante. Nossas diferenças, que já não eram poucas, começaram a ficar insustentáveis. Um já não suportava o outro, as brigas eram por qualquer motivo. Ele passou a gritar comigo, perder a paciência por coisas pequenas, implicava com tudo, não me procurava na cama e, Ana, ele só tem 23 anos. Nessa idade, os homens querem, né, o tempo todo. Ele se dizia cansado. Eu comecei a desconfiar. A gota d'água foi quando começou a andar com o celular para todo canto, até para ir colocar o lixo para fora. Uma vez ele foi pro banho e eu fui atrás. E eu fui atrás do celular dele e não encontrei. Fiquei escondida para ver onde ele estava. E depois que ele saiu do banho, ele havia colocado em cima do armário da cozinha. Eu sempre o questionava e nunca era nada. Eu era louca sempre. A gente mal conversava, a não ser para falar das contas da casa. Ele saía do trabalho de manhã e não tinha hora para chegar. Às vezes chegava em casa 1 da tarde, 3 da tarde. Mas agora é que começa o sobrenatural. Foi então que numa noite estava dormindo sozinha em casa, pois, como já disse, ele trabalha à noite e em cima de uma prateleira bem alta do quarto, eu colocava uma latinha de perfume vazia com o meu buquê do casamento, que era artificial, e mais algumas flores. De alguma forma, a lata onde eu guardava o buquê com as flores caiu no chão, mas assim, caiu violentamente no chão. E, Ana, as janelas estavam todas fechadas e não tinha como aquela lata cair assim, sozinha, do nada. O buquê era pesado, né? Firmava bem ali. Fez um barulho muito, muito alto. Foi quando olhei no celular e era 3h24 da manhã. Comecei a sentir um frio na espinha, um arrepio, uma sensação muito ruim. Havia algo maligno ali comigo. Minha casa tem 2 cômodos e não sei se pelo medo ou imaginação, comecei a ouvir passos na cozinha, como se alguém arrastasse os chinelos, sabe? Meu pai é motorista de ônibus e trabalha até de madrugada. Sem que dissesse nada, na manhã seguinte ele me disse que estava trafegando por uma rodovia bem conhecida na região, quando de repente veio um carro em sua direção na contramão. Por sorte estava devagar e conseguiu desviar, mas para sua surpresa, ao olhar no retrovisor não havia carro algum e não tinha como desaparecer daquela forma. Nenhuma outra rua para entrar. Afinal, é uma rodovia, não tem casas naquele trecho nem ruas e não tinha como o carro sumir tão rápido. Ele contou que sentiu um arrepio e uma sensação muito ruim, assim como eu descrevi anteriormente. Coincidência? Creio que não. Em abril de 2020, menos de 15 dias depois disso, o que eu desconfiava se confirmou. Cheguei em casa de surpresa, de mansinho, e quando me viu, ele que estava no banheiro, já se arrumando para o trabalho, correu para o quarto para esconder o celular, como de costume. Eu, já de saco cheio daquela situação e da covardia dele em não me dizer a verdade, que era nítida, exigi que ele me entregasse o celular. Fui direto no WhatsApp e, para minha surpresa, entre aspas, né? Lá estava a conversa com a maledite. E ele disse: "Oi, amor, tudo bem?" A conversa era o seguinte, ele falando: "Oi, amor, tudo bem?" E ela: "Oi, bebê, vou pegar o ônibus tal hora." Ana, que ódio! Como ele pôde? Depois de tudo que a gente passou, a gente acabou de comprar o apartamento.
Eu sempre fiz tudo por ele, respeitei, cuidei. Por quê? Eu não sou uma mulher feia, eu me cuido, eu pratico esporte, eu faço musculação. Eu não estava entendendo nada. Ana, não tenho preconceito algum com relacionamentos entre pessoas com diferença de idade. Não tenho. Mas como disse, ele tem 23 anos, eu tenho 28. Já tem uma diferença aí de 5 anos. Mas a mulher, eu vi a foto. Ela tem idade para ser mãe dele. Ele me trocou por uma mulher muito mais velha e esquisita. Eu, sinceramente, não entendi o que estava acontecendo ali. Eu comecei a questioná-lo. E claro, ele negou na minha cara e disse que era uma colega de trabalho. Eu não disse nada e ele simplesmente começou a pegar as suas coisas, colocou na mochila e foi embora. Em nenhum momento tentou se explicar. Claro que traição não se explica, né? Mas sei lá, não fez questão nenhuma de se desculpar também, pedir perdão, querer reatar, nada. 2 dias depois, buscou o resto de suas coisas que coloquei na garagem de casa, deixou as suas chaves na caixa do correio e assim terminou 4 anos de relacionamento. Quem abriu os meus olhos em relação a Maledite ter feito alguma amarração foi a minha mãe. E realmente faz todo sentido. Eu e meu pai sentimos aquela presença maligna no mesmo dia. E meu ex parece que pegou nojo de mim. Sabe? Tem total aversão. É frio ainda hoje e acabou confessando a traição no dia seguinte por mensagem. Pois já falei com ele a respeito de darmos entrada no divórcio e tudo mais. Ele apenas me perguntou quais eram os documentos necessários, acredita? No início eu sofri, mas hoje eu estou em paz. Peço direção a Deus todos os dias e pretendo não me relacionar com ninguém tão cedo. Espero que essa Maledite pague pelo que fez. Obrigada por ler meu relato e desculpe se ficou muito longo. Grande beijo a você, Matheus, aos bebês e assombrados. Então, tem que haver uma confirmação, não se sabe ainda se ela realmente fez ou não alguma coisa. A coisa pode estar meio estranha, mas não sei, ele era muito misterioso também, você diz, meio quieto, meio... Será que ele estava muito afim de casar? Mas também não fala se quer, se não quer, né? Se não quer, não quer, rapaz. Então, se decida, um casamento, né? Você quer levar isso pra frente? Mas não sei, quer, não quer. Né? A pessoa não... Então, não sei, mas talvez ele não tivesse muito afim de estar num casamento, num relacionamento, e aí não fala nada e de repente tá traindo. Cresce, vai, né? Então, aí não sei se de repente, né, sei lá, realmente era alguma colega de trabalho e resolveu fazer alguma coisa pra ele. Não sei, gente, mas bola pra frente, né? Tem coisas, às vezes, que a gente não perde, a gente se livra. Então, bom, pessoal. O feitiço da rosa e a reza. Olá, Ana e pessoal do Assombrado, tudo bom? O relato de hoje foi-me contado pelo meu marido e o ocorrido foi com uma amiga dele da época da escola. Troquei todos os nomes e vamos direto ao ponto, sem enrolação, pois o relato ficou longo. É longo, mas não é aquele longo, mas é longo. Quem conta agora é o meu marido, então agora é o marido dela contando a história, ok? E os nomes todos trocados. A Letícia sempre foi a menina esquisita da escola. Estudei com ela da 8ª série até o final do ensino médio. Era estranha, pois não se enturmava com ninguém e era considerada feia pelos colegas. Era gordinha, tinha o cabelo mal cuidado, os dentes tortos com aparelhos e usava óculos. Eu tô lembrando de mim na escola nessa época, eu só não usava aparelho. Bom, ela era alvo fácil para bullying e piadas de mau gosto. Eu e mais uma colega éramos os únicos quem conversávamos com ela e tentávamos proximidade.
Foi assim até o último ano do ensino médio. Depois que nos formamos, nunca mais a vi. Alguns anos mais tarde, tinha por volta de 24 anos, eu estava saindo do trabalho e indo para a estação de metrô, em São Paulo. E perto da entrada da estação, encontrei com uma mulher. Ela estava vestida com roupas curtas, com um salto alto e meia rastão. Veio em minha direção me oferecendo o programa. Eu me esquivei dela sem olhar para o seu rosto quando a moça diz: Oi, fulano, quanto tempo? Como está? Me surpreendi por ela ter me chamado pelo nome e e, olhei a reconhecendo. Era a Letícia. Fiquei meio sem jeito de não parar para lhe dar atenção, afinal não podia fingir que não a conhecia, né? E lhe cumprimentei. Trocamos algumas palavras e ela perguntou se eu não pagaria uma cerveja para ela, pois estava morrendo de sede. Tava tarde já, mas como não tinha mais o que fazer, concordei e fomos a um bar próximo. Sentamos e pedimos uma gelada. Conversamos por um tempo sobre assuntos variados. Lhe contei que estava trabalhando em um lugar tal, que eu não tinha feito faculdade, pois não havia me encontrado ainda e tudo mais. Ela me olhou e disse que eu ainda tinha tempo para fazer o que quisesse e que ela estava lá, vendendo o próprio corpo porque era a única solução que ela encontrou de conseguir dinheiro para sobreviver. Eu, já encorajado pelo álcool, acabei lhe perguntando como que ela foi parar em tal situação, pois eu me lembrava de que ela era uma ótima aluna na escola e que tinha tudo para ter um futuro promissor. Ela então me contou brevemente a sua história. Ela sofreu muito com toda a jornada pela escola, as piadas e todo o tratamento hostil dos colegas. Tudo isso a deixou em depressão profunda. Ninguém sabia, mas ela já tinha até tentado contra a própria vida, pelo menos 2 vezes antes do final do ensino médio. Quando ela se formou, conseguiu entrar em uma boa universidade. Estava no 1º semestre de veterinária e estava até contente. Só que sua aparência ainda a incomodava muito e não havia ninguém que se interessava por ela. Ela ia às festas da faculdade com algumas amigas e sempre todas elas se arranjavam com alguém e a deixavam de lado. Ela ficava sozinha, vendo todos na pegação e ela lá, ignorada, pois não era atraente. Decidiu então começar a se cuidar. Arrumou os cabelos, já tinha tirado o aparelho e chegou a fazer uma cirurgia para a correção da vista, deixando até os óculos de lado. No 3º semestre de faculdade já era outra. Não era nada assim de arrasar quarteirão, mas estava mais arrumada. Porém, mesmo assim, ela continuava sendo ignorada por todos os homens. Ia às festas, dava mole para alguns caras, mas ninguém nem tentava roubar um beijo sequer. Ela ficou muito irritada com toda essa situação. Já estava com quase 20 anos e nunca nem tinha beijado alguém. Acabou voltando para o quadro depressivo e voltou a se isolar. Até que um dia estava fazendo buscas pela internet sobre como se tornar irresistível aos olhos dos homens. Durante essas pesquisas, nunca achava nada que realmente parecia lhe dar uma dica. Sempre coisas de blogs dizendo as mesmas coisas de sempre. Faça isso, haja assim, se vista desse jeito. Já tinha testado de tudo e nada funcionava. Até que em um desses blogs ela viu um anúncio de um livro que lhe chamou a atenção. O anúncio era o seguinte: cansada de não ser notada? Quer ter todos os homens aos seus pés? Eis aqui a solução: simpatias e rezas para o amor. O anúncio lhe chamou a atenção de imediato e não pensou 2 vezes antes de clicar no anúncio e encomendar o tal livro. Afinal, ela já tinha tentado de tudo, mas nunca tinha pensado em apelar para a magia. Então, por que não? Assim que recebeu o livro, já foi tentar fazer algumas das simpatias que lá tinham. Disse que fez várias. Uma ou outra funcionava, dentre elas uma em que ela tinha que carregar um lencinho sujo com a própria menstruação no bolso,
Ai, sem noção, mas ela fez. Alguns caras começaram a demonstrar interesse por ela, mas nada ia muito além de beijos e amassos. Convicta de que estava no caminho certo, continuava a fazer os rituais do livro. Até que uma simpatia lhe chamou a atenção. Essa era mais trabalhosa. Teria que conseguir vários ingredientes. Um deles era uma rosa, que teria que roubar de algum lugar à meia-noite para fazer um chá. Depois de fazer o chá, tinha que se banhar com ele fazendo uma reza específica. Ela teria que tomar esse banho todas as vezes que fosse sair. A primeira vez que ela fez, deu certo. Ela foi a uma festa e lá encontrou um rapaz, ficaram juntos a noite toda e finalmente ela tinha o conhecimento de como era os finalmente. Tô falando assim porque senão pode ficar para proibidão, entendeu? Mas não é tanto assim, então a gente vai dando uma amenizada aqui. Ela ficou maravilhada, né, com a primeira vez. Sabia que tinha sido o tal do banho. E desde então ela o fazia todas as vezes que ia sair. E sempre acabava na cama de alguém. Era mágico. Ela podia ter o homem que ela quisesse. Quando fazia o banho e saía para a noite, era ela chegar no ambiente que todos os homens a olhavam com luxúria. Ela chegou a fazer o banho para ir a uma aula, pois tinha se interessado por um professor. E pimba! Até ele ela conseguiu seduzir. Foi assim durante todo o semestre. Ela ia para uma festa, fazia o banho, para o barzinho com as amigas, fazia o banho de novo. Em um ano, ela tinha estado com mais homens do que podia contar. Virou um vício. Sua reputação começou a ficar manchada e ela virou motivo de fofoca no bairro e na faculdade. Mas não se importou. Tinha passado muito tempo sendo ignorada e escondida, e agora ela conseguia ter todos os homens que sempre quis. Então, deixou que falassem. Afinal, sempre foi apedrejada mesmo. Até que uma noite, enquanto se arrumava para mais uma festa, decidiu não fazer o banho. Não sabe por quê. Não estava a fim de seduzir naquela noite, ela só queria curtir. Chegando a tal festa, viu que todos os homens a olhavam como sempre. Ficou até surpresa, mas os ignorou. Só queria beber e dançar até cansar. Lá pelo meio da festa, ela foi para fora, na área de fumantes, em busca de uma amiga. Chegando lá, só havia 2 homens estranhos que ela nunca tinha visto. Viu que sua amiga não estava lá. Ela deu meia volta para voltar para dentro, quando um dos homens a encurralou. Perguntou se ela era a Letícia, a mulher que todos diziam que era boa na cama. E perguntou se ela não queria sair e dar uma volta com ele. Ela disse que não, mas o rapaz insistiu e investiu contra ela. O outro homem entrou no meio e a segurou pelos braços, e os 2 a arrastaram até o carro. Ela começou a gritar e a chorar, e os homens só diziam que era para ela ficar calma, que eles só queriam provar um pouco daquilo que todos diziam ser tão fácil de conseguir. Enfim, Ana, não vou entrar mais em detalhes nessa parte, pois já dá para imaginar, para imaginar o que aconteceu. Resumindo, acabaram levando ela para o matagal e lá fizeram o que bem entenderam. Depois disso, ela ficou lá, jogada. Só conseguiu se levantar e ir para casa quando já amanhecia. Chegando em casa, ela foi direto para o chuveiro. Ficou lá por horas, chorou, chorou e chorou. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Não sabia o que fazer, não queria contar para ninguém, pois tinha vergonha. Foi aí que a realidade lhe bateu. Era aquilo que ela tinha desejado por muito tempo. Queria ter todos os homens. Acabou por criar uma reputação e os ordinários acharam que ela deveria lhe servir, querendo ela ou não. Se sentiu indesejável por tantos anos que depois que conseguiu o que queria, não mediu as consequências dos atos. Ela tinha destruído relacionamentos por desejar homens comprometidos. Ela tinha feito até homens gays traírem seus namorados por uma noite com ela. Ela estava arrependida, mas já sabia que tudo o que lhe aconteceu foi a troca.
Daquele dia em diante, sua vida se transformou em um inferno. Já não bastasse o trauma que carregava pelo abuso que sofreu, seus pais a expulsaram de casa, pois descobriram que ela havia lhes roubado dinheiro por muito tempo. Roubava para comprar roupas e sapatos para suas noites de conquista. Começou a se sentir perseguida, observada e via vultos a todo momento. Por um período, perdeu totalmente sua sanidade mental e chegou a passar uma temporada internada em uma clínica psiquiátrica, pois tinha surtos constantes. Após isso, foi morar em uma república com uma colega da faculdade, mas acabou descobrindo que o lugar era um prostíbulo. Todas as meninas ali faziam programa. Então também entrou nessa vida, pois ficou sem opção, não conseguia trabalho e teve que trancar a faculdade. E ali estava ela, uma moça nova, inteligente, levando aquela vida miserável e promíscua. Ela terminou de contar a história com os olhos fixos no canto do bar, um olhar vazio. Ela diz que, seja lá o que foi, com quem, seja lá, ela diz que seja lá o que foi, com que ela mexeu, funcionou. Lhe trouxe prazer e luxúria, mas foi momentâneo. E hoje ela vive o infortúnio como paga... Ai, que susto! O mouse mexeu, tipo, eu tô aqui, o mouse fez isso. E o rabinho que deita aqui embaixo e puxa o mouse. Voltando, concentrando. E hoje ela vive o infortúnio como pagamento pela sua obsessão, o desejo carnal. Eu fiquei impressionado com toda a história que me foi contada e comovido, pois eu vi durante anos todo a repressão e a maldade que a Letícia sofreu por conta de sua aparência. Até entendi, ela só queria ser desejada. Depois disso, nos despedimos e eu segui de volta para casa. Acredito que pode não ter sido devido a todas as simpatias e rezas que a Letícia fez para conseguir sexo, mas sim sua ganância por ser desejada. Isso é lei da natureza. Toda ganância acaba corrompendo a nossa alma e nos poluindo e carregando com coisas ruins. Mas, ainda assim, recorrer à magia ou feitiços em busca de coisas carnais ou riquezas nunca acabam bem. Letícia perdeu o respeito, perdeu a moral e a saúde mental devido a isso. Tudo é uma troca. Então, Ana, agora a moça de novo, a esposa do rapaz que contou aqui. Então, Ana, quando meu marido me contou essa história, eu fiquei horrorizada, pois eu sou adepta a fazer simpatias. Porém, ele me explicou que esse ritual do banho com a rosa roubada não se tratava de simpatia, e sim um feitiço. Ele foi pesquisar sobre e descobriu que esse feitiço está no livro tal. E por hoje é isso, pessoal. Fica a lição. Com magia não se brinca. Beijos e até o próximo. Credo, gente, mas sabe que eu já li? A gente já leu aqui uma história parecida. Talvez nem só uma, mas mais de uma, onde a moça ela tá procurando, ela quer ser desejada, ela quer ter, só que isso acaba ficando de tal forma exagerada que ela acabou sendo, tipo, abusada também e tudo mais, e acabou com a vida, sabe? Talvez seja isso, essa ganância, essa... Que pena, né? Poderia ter virado o jogo, como muitas vezes acontece. Quantas meninas ou meninos lá no ensino médio que são o patinho feio da história, a hora que passa o tempo... É tipo aquela história da Kelly Key, né? A história da Kelly Key numa música, que ela... Baba criança cresceu. Baba... não lembro como que é. Baba baby, baby baba. Nossa, quem tem menos de 30 anos não vai lembrar. Mas as coisas... O mundo gira, as coisas mudam. O corpo muda. A gente tem vários exemplos aí, vários, não sei, né? Que os patinhos feios que se tornaram
mulheres e homens bonitos, você vai olhar lá no passado e falar, gente, e aí hoje, né? O contrário também acontece, aquele bonitinho que no ensino médio eram os gatinhos desejados da escola, e você olha hoje e você fala, o mundo gira, querida, não é? Então, não, mas é difícil, é difícil e cada cabeça é uma cabeça, cada um tem uma estrutura para aguentar um bullying ou não aguentar um bullying. Então, tem muita coisa nisso, tá? Mas tudo bem. Bom, pessoal, coitada da moça, né? Mas ela deve ser, sei lá, não sei quando isso aconteceu, mas acho que aí sempre há tempo de se reerguer e tentar de novo, começar tudo de novo e tudo mais. Enfim. Ok. Vamos então para o relato de hoje, que é este daqui: regressão de vidas passadas? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Esqueci de falar também, gente. Hoje é terça-feira, dia de live exclusiva para membros. Hoje é dia de proibidão, tá bom? Então, depois dessa live, tem outra live com o relato proibidão. Combinado? Agora sim. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 28 anos e sou fãzona do canal, que me foi apresentado pela minha filha de 10 anos, que se amarra em histórias sobrenaturais. Então vamos para o relato, que não tem nomes, pode ler tranquilamente. Ana, sempre gostei de assuntos sobrenaturais, principalmente sobre vidas passadas. Mesmo acreditando não ter lógica e sem sentido reencarnar sempre, mas confesso que sou um pouco cética também, pois só acredito verdadeiramente se eu ver. Um dia qualquer, depois de ver um relato que você contou sobre uma menina que fez uma autorregressão e ficou perturbada, eu, logicamente, teimosa que sou, pesquisei no YouTube e peguei o primeiro vídeo de hipnose para regressão de vidas passadas. Coloquei os fones de ouvido em volume máximo, mesmo estando deitada numa cama ao lado de outra cama onde estava minha filha e minha sobrinha, jogando joguinhos online lá em seus respectivos celulares, e que estavam eufóricas nesse dia, ou seja, não era um local tranquilo como era pedido no vídeo de regressão. Mas fiz assim mesmo. Fui fazendo tudo o que era pedido ali no vídeo e me concentrando na voz do vídeo, fui aos poucos escutando cada vez menos as meninas, me sentindo muito relaxada. De repente, na escuridão dos meus olhos fechados, apareceu como se fosse um véu, e nele cenas. Mas essas cenas eu via pelos olhos de um homem, como se fossem lembranças, que acredito ser eu e minha vida passada. Nessa primeira cena, eu era um rapaz jovem e eu me sentia jovem, dançando com uma moça linda, loira de cabelos, linda loira de cachos, com um vestido lilás de cetim, em um salão muito luxuoso. Parecia de um castelo, mas as roupas não correspondiam à época. Eu estava muito feliz e sentindo muito desejo por ela. E ela, sorrindo para mim, me puxava para uma escada onde eu sabia que iríamos nos beijar. E aí a cena mudou, Ana. E eu me vi andando a caminho de uma casa muito linda, uma casa de época. Acredito eu ser uma casa da época vitoriana. Era uma cor salmão, com detalhes brancos, com uma pequena varanda na frente, à minha esquerda, onde eu via perfeitamente uma mesa redonda e 2 cadeiras de jardim, dessas antigas, de ferro, bem pesadas. Mas quando abri a porta e entrei, a cena mudou. E acredito que eu já estava em um escritório muito luxuoso de um navio. Imagino eu. Onde eu olhava para o chão e via água muito clara entrando nesse ambiente, cobrindo os meus sapatos. E eu olhava ao redor e via prateleiras de madeira com muitos livros. O sentimento que eu tinha era de pânico. Ana, para você entender melhor o que eu via,
Parecia muito com os ambientes do filme Titanic, mas não sei se era mesmo, ou é simplesmente eu sendo fanática por esse filme, pois sempre me interessei pelas histórias desse navio desde pequena. Será? Não sei. Depois disso, Ana, a cena mudou e eu estava em uma cama, acredito eu ser de um hospital, mas não um hospital convencional, pois a mobília era de época. Eu era velho já, pois conseguia ver os meus pés descobertos. Pés muito feios, por sinal. Eu tenho um certo ranço por pés, pois é muito difícil achar um bonito. Mas, Ana, depois disso, eu só via um rosto no escuro que aos poucos foi criando forma, como se a iluminação fosse clareando aquele rosto. E ele tinha uma aparência muito parecida com o do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Esse homem tinha os olhos amarelos, igual ao do demônio da série Sobrenatural, aquele que matou a mãe do Sam e do Dean, mas os olhos dele se tornaram vermelhos e ele me lançou um sorriso muito macabro. Ana, eu comecei a ficar apavorada e tentei sair daquele transe, mas eu via e ouvia tudo ao meu redor, porém eu não conseguia mais me mexer. Mas com alguns minutos, acredito eu consegui e aí eu me levantei, me sentindo com o corpo muito pesado e os joelhos trêmulos. Olha, Ana, eu vou confessar que eu tentei fazer isso novamente, mas eu não consegui, pois na maioria das vezes eu acabava dormindo ou tendo pesadelos muito lúcidos, ou até mesmo a paralisia do sono. Confesso que fiquei muito curiosa por mais informações, mas sinto que algo em mim mudou, pois eu não sei explicar direito não sei explicar direito, mas minhas intuições ficaram mais fortes. Bom, Ana, muito obrigada por ler o meu relato e que Deus abençoe você e sua família e os assombrados também. Beijos. Tá, eu não vou mostrar porque pode ter direito, então pode complicar. Mas ela mandou aqui fotos de como era mais ou menos o que ela viu nessa possível regressão aí. Escadas, ela falou que as escadas que eu subia com a moça eram parecidas com as da foto abaixo. É quase como uma escada de pedra de um castelo medieval, talvez assim. Sabe, aquelas escadas que fazem assim, provavelmente numa torre, sabe, que vai subindo. O outro é a casa em que eu entrava, né? Era bem parecida com essa da foto, porém com muito verde, muitas árvores grandes ao redor. Uma casa ali de época, tipo de madeira, sobrado, com aqueles telhadinhos assim, uma outra que parece uma torrezinha aqui do lado, enfim, linda! E o último é o ambiente do navio, que era mais ou menos assim, porém mais amplo, que é basicamente aquela sala luxuosa do Titanic, próximo àquela escada também, sabe? Mais ou menos isso, aqueles carpetes maravilhosos no chão, toda aquela madeira em volta, super luxuoso, bem bonito assim. Então era assim. Interessante ela falar que viu essas coisas e que desde criança tem um interesse por esse navio, né? Pelo Titanic, é isso? É fascinada no filme. E aí ela viu isso. Será que ela, em outra vida, passou por algo parecido? Sei lá. Será que ela viu várias vidas no momento da regressão? Passou várias coisas passadas ali na mente dela? Ou não? Ou é só a nossa mente montando histórias aleatórias de acordo com lembranças que a gente tem de filmes que a gente assistiu, sabe? Essas informações que a gente já carrega. E aí você sabe que é pra você ver alguma coisa. Então, eu sempre fiquei pensando nisso. Será que a gente vai montando essas coisas? Enquanto não houver uma confirmação, sei lá, eu fico pensando se não é a nossa cabeça que vai montando coisas
conforme a gente, nesses casos, né, de autorregressão, porque você acaba, talvez, se fazendo uma auto-hipnose, esse negócio da paralisia, né, o corpo paralisa e tudo mais, você acaba mexendo ali. E, na verdade, eles não recomendam que isso seja feito assim, sozinha, pá, em casa, só escutando um áudio. Deve ser feito com acompanhamento de um profissional, junto com você ali, e não só por curiosidade, né? Se for, às vezes, como uma forma de tratamento, ou alguma coisa assim, você tá precisando muito, sabe? Se não, talvez não seja algo nem muito bom, às vezes, sei lá. Belezinha. Alguém aí já fez? Já tentou fazer? Deu certo? Não deu? Diga aí. Deixa eu dar beijo. Só vou colocar aqui rapidinho. Deixa eu contar mais um relato, gente. Visita da vovó. Vamos ver. Todos os nomes e datas estarão modificados. Ah lá, já modificou a data também. O relato aconteceu comigo. E pela idade que eu tinha na época, as memórias acabaram se perdendo um pouco. É uma moça que nos conta. Eu contei com a ajuda da minha tia para escrever sem pular os detalhes. Então os nomes já estão trocados, ok. Minha mãe Bruna namorava há bastante tempo com o meu pai, Caio. Ainda não tinham filhos e minha mãe estava passando por uma situação difícil. Minha avó, a mãe da Bruna, estava muito mal, decorrente do cigarro que ela fazia uso há anos. A sua doença se agravou e ela faleceu no final de 2001. Bruna era muito apegada à mãe e depois do ocorrido começou a passar mal, com dores de cabeça, enjoo e frequentemente ia a médicos que diziam ser depressão, ansiedade ou apenas o sentimento de saudade que afetava sua saúde com tais sintomas. Demorou para descobrirem que era eu lá dentro de sua barriga, uma menininha que já chegaria em 2002. Após a descoberta, tudo se esclareceu. O tempo passou e eu cresci. Morávamos em outro bairro, mas como os meus pais trabalhavam, eu ficava aos cuidados de Luzia, irmã de Bruna, e outras tias, além do meu avô, que ainda morava na casa que foi construída para morar com a minha avó, agora já falecida. Entre 2007 e 2008, minhas tias notaram um fato curioso, mas não anormal. Eu conversava com alguém todo dia. Eu brincava de boneca e tudo mais. Mas quando alguém me perguntava quem era, a resposta era simples. É a minha avó. Certa vez fui até a tia Luzia para lhe pedir uma bolsa rosa, que detalhei perfeitamente, além de dizer onde ela estava guardada, alegando que a minha avó mandou ela me dar, pois deixou guardada para mim. Luzia ficou surpresa pela riqueza de detalhes, mas não deu o braço a torcer. E não entregou a bolsa. Aquilo se repetiu por um longo período, até que minha tia Luzia ficou disposta a resolver essa situação. Ela estava certa de que era apenas coisa de criança. Luzia então reuniu todos os que estavam presentes na sala de casa, trouxe um velho álbum com fotos de família e me disse: eu vou passar foto por foto, e nesse álbum tem a foto da sua avó. Quando você encontrá-la, me mostre, por favor. E dessa forma começou a folhear o álbum. As fotos passavam e havia um certo clima de tensão e desconfiança, até que eu disse: essa aqui, essa é a minha avó. Todos os que estavam presentes saíram correndo. O álbum ficou pelos cantos e sobrou apenas eu ali, sem entender muito bem por que daquelas reações. Alguns tiveram medo e outros se recusavam a cuidar de mim sozinhos. Hoje eu dou bastante risada disso, né?
Depois daquilo, pouco a pouco, as visitas foram parando até não existirem mais as visitas da avó. Mas eu fiquei muito feliz em saber que ela voltou só para me conhecer. Ah, e eu ganhei a minha bolsinha. Que interessante, né, gente? Tem vários relatos assim também, né, de avós que acabam vindo para conhecer os netos depois de partirem, né? É muito interessante. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.